Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Então vamos falar sobre algumas palavras que Jesus falou na cruz. E para eu não ler aqui, a minha vontade é de ler praticamente 35 versículos, mas eu não vou tomar tanto seu tempo para uma leitura, mas eu peço a você que leve essa leitura para essa semana. Leiam em casa aí, Mateus 27 e 28, que fala justamente desde a entrega de Jesus ali por Judas, vai falar dos soldados que zombaram de Jesus, do tribunal que Pilatos fez e da entrega de Jesus ali na cruz. Fala todo esse roteiro, é muito linda essa passagem. Então eu vou contar aqui, vou tentar contar de forma resumida, para a gente só conectar até onde eu quero chegar aqui na palavra, que quando, desde o versículo 1 ali do capítulo 27, fala que de manhã cedo todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarraram, levaram ao governador Pilatos, e Judas, quando viu que Jesus foi preso e levado, ele foi tomado de um arrependimento, de um remorso, de um sentimento de algo muito ruim que ele tinha feito, caiu em si, Caiu a ficha da besteira que ele tinha feito. Então ele se desesperou e foi até os sábios aqui, sobre os religiosos, os líderes religiosos, foi devolver as 30 moedas de prata na qual ele recebeu para entregar Jesus. E ele ali, no momento de desespero, chegou para eles e falou: olha, eu não quero mais esse dinheiro, estou fora. E eles jogaram na cara dele e falaram assim: isso aí é responsabilidade sua, o problema é seu. Eu não quero esse dinheiro. Ele pegou, muito desesperado, jogou o dinheiro no templo e virou as costas. E Mateus vai contar aqui que ele acabou tirando a sua vida no momento de desespero. E então ali os sábios, os religiosos, olharam para aquele dinheiro no templo e eles falaram: olha, esse dinheiro aqui é um dinheiro impuro, é um dinheiro de uma procedência ruim, não vamos aplicar ele no templo, vamos comprar um terreno aqui para sepultar estrangeiros e vamos chamar ele de Campo de Sangue, que o interessante é que essa compra desse terreno já estava profetizado lá em Jeremias. Jeremias já havia profetizado isso, que iria ter esse cemitério e tal. Então, tudo muito bem programado e muito bem informado aqui na palavra. Então, depois de Jesus estar ali, foi levado para Pilatos, isso aqui todo o decorrer aqui do capítulo. Então, Pilatos, percebendo que Jesus não era uma pessoa que poderia ter algo para ser acusado, e por cultura, o governador normalmente liberava um condenado no dia de Páscoa. Então, tinha ali, apareceu Jesus e ele chamou o Barrabás para fazer ali, o povo fazer uma votação. No meio desse momento todo, a mulher de Pilatos falou assim: meu marido, seguinte, eu tive um sonho com esse homem a noite inteira, não mexe com esse homem, libera ele porque ele é inocente, e eu estou muito incomodado. Ela deu esse conselho para ele ficou um pouco perturbado com essa fala da sua esposa, então ele levou isso à votação do povo, e esses líderes religiosos, chamaram todo um povo influenciado por eles para gritar contra Jesus, para que crucificasse Jesus. Então, na hora que Pilatos falou assim: gente, quem que eu solto aqui? Eu vou lavar minhas mãos, a responsabilidade vai ser de vocês. E todos gritavam, soltem Barrabás. E aí ele falava: poxa, mas esse homem não tem o que culpar. Não, crucifica-o, e gritavam de forma muito enérgica contra Jesus, influenciados, logicamente, pelo poder religioso da época. E eis aqui uma curiosidade dessa cena do tribunal entre Jesus e Barrabás. Nesse tempo bíblico aqui, existia uma cultura de colocar o nome do pai no filho. Por exemplo, Simão Bar-Jonas. O Bar-Jonas significava filho de Jonas.
O bar, essas três letras ali, bar, indica que o próximo nome é o pai daquela pessoa. Então, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Barrabás, o que significa? Ele é filho, Bar, Abas é um termo para se chamar de pai, filho do pai. Então, se você olhar para essa cena, Jesus estava sendo entregue no lugar de quem? Do filho do pai. No lugar de um homem que representava eu e você, porque nós somos filhos do pai. Entenderam? Faz sentido aí para você? Então, Jesus já estava programando toda a cena para demonstrar o que ele estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Ele estava pagando a culpa dos filhos do pai. Então, ele foi condenado, Barrabás foi solto, era um homem condenado à morte, não tinha mais chance de se livrar, porém, chegou Jesus no tribunal e pagou a conta no lugar dele e no seu lugar e no meu lugar. Você pode aplaudir Jesus por causa disso aí? Então, Jesus é levado pelos soldados e os soldados começam a zombar de Jesus, colocam uma cruz de espinho, colocam uma vara na mão dele como se fosse um cetro e começam a zombar, falando, ó, nosso rei, e começavam a falar coisas muito pesadas, batendo, cuspindo e fazendo muitas coisas violentas ali com Jesus. Então, levam Jesus com a cruz e crucificam Jesus ali. Então, ele teve algumas palavras que fazem muito sentido para a nossa vida, eu anotei algumas delas, e eu vou agora começar a palavra de uma vez, assim, por todas, né? Então, assim, a primeira palavra que Jesus falou na cruz está registrada em João 19, 28. Abre lá. O livro de João, gente, ele tem muitas coisas inscritas em todos os registros, que não é apenas a fala de João, mas tem algo por trás. Se eu não me engano, em João tem apenas 7 milagres de Jesus registrados. Esses 7 milagres têm muito detalhe por trás dos milagres. Tinha muita intenção de João mostrando a identidade divina de Jesus. É muito incrível. Se você ler o livro de João com esse olhar, você vai perceber algumas coisas que João quis registrar, que demonstrava esse lado divino de Jesus, o homem, e muitas coisas João deixou como códigos, assim, que não são códigos secretos, mas são códigos abertos para eu e você abrir a palavra, ler e ser revelados. Então, aqui, olha o que João fala no capítulo 19. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Aqui, João estava expressando a humanidade de Jesus, para que provasse para os leitores, logicamente, uma das maiores, a primeira crise da igreja, ali no primeiro século da igreja, foi que alguns estavam discutindo sobre como que o Filho de Deus poderia ser carne, porque como Deus se torna carne, Deus é só espírito, e outros acreditavam que Jesus era carne e espírito. Então, esse registro de João é justo para mostrar que Jesus ali, como que o espírito tem sede, gente? Como que o espírito pode sentir uma necessidade fisiológica como um ser humano? Justamente, sede é uma faculdade humana, é uma necessidade humana. Estão entendendo, gente? Amém? Então, Jesus provando que Deus entregou o Filho dele como homem, para morrer em lugar do homem físico. Aí eu vou explicar para vocês aqui. Para a remissão dos pecados, gente, como era antes de Jesus, o que acontecia? Esse aqui é o próximo tópico, mas eu já vou adiantar. Todo ano faziam sacrifícios de animais, as famílias iam levar um animal em adoração, para que aquele animal pudesse morrer no lugar daquela família, daquelas pessoas, e aquela morte daquele animal era um símbolo do efeito do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, desde sempre, a misericórdia de Deus sempre esteve presente na vida da humanidade, sempre, desde o início. Sempre a gente nunca recebeu o que deveria receber, e sempre a gente ganhou o que não deveria ganhar, que é a remissão dos nossos pecados. Então, com essa morte de um animal,
como é que eu posso dizer, um pagamento terceirizado do que nós deveríamos pagar em relação aos nossos pecados, esse sacrifício terceirizado foi se tornando ineficiente e até o próprio homem foi deturpando o sentido dessa remissão dos pecados. Vou dar um exemplo. Um dos motivos no qual Jesus chegou no templo, quebrando todo o comércio que havia na porta do templo, Jesus não quebrou o comércio porque ele não gostava de cantina na igreja. Talvez algumas pessoas pensem, não pode ter cantina na igreja que Jesus quebrou o comércio. Não é a cantina, gente. O que eles vendiam? Não era pastel de queijo, né? Pastel pentecostal, né? Pouca carne e muito óleo. Eita glória, né? Não era um churipã, não eram os produtos que são vendidos aqui. Mas uma das principais coisas que vendiam nesse comércio na porta do templo eram animais para sacrifício. E o que estava acontecendo? Pessoas que viajavam 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, para chegar até Jerusalém, para levar um animal, para ser morto ali no templo, para remissão dos pecados. Alguns desses animais ficavam doentes no caminho, se machucavam, eram feridos por alguns predadores, e chegavam lá no templo de uma forma diferente da qual as Escrituras orientavam, que era uma ovelha perfeitinha, bonitinha, toda limpinha. A ovelha vinha toda cheia de barro, toda suja. Aí tinha um comércio lá, um lava-jato lá, o MD Lavação, passava lá um shampoozinho e tal, e iam vendendo animais, e essa questão do cuidado e da como é que eu posso dizer? Da prioridade da adoração ao Senhor com o melhor que eles tinham, foi caindo de padrão, e provavelmente até algumas pessoas pensavam assim, quer saber, eu não vou levar nada, porque lá na porta vai ter, eu compro, entrego lá, e está tudo bem, e foi se perdendo esse sentido da oferta realmente sacrificial. E isso eu posso trazer para os dias de hoje. O que nós viemos fazer aqui na igreja, gente? Em primeiro lugar, adorar o nome do Senhor. E o que eu e você trouxemos para adorar ao Senhor? Será que a gente vive um dia de qualquer maneira, aleatório, e sabemos que tem uma equipe que se prepara, que ensaia, que se sacrifica de verdade, que abre mão de uma tarde de domingo, de alguma coisa para estar aqui ensaiando, para ministrar com a igreja, e simplesmente eu saio assim, o pessoal lá estuda, o pessoal lá se prepara, eu vou chegar lá, a adoração já vai estar acontecendo, eu entro na carona deles e vou embora. Quem sabe a adoração que eu tenho trazido para o Senhor tem sido essa adoração fraca. Uma adoração que eu estou deixando com que outros façam por mim o que eu deveria estar fazendo, e eu chego numa boa e faço de uma forma leve e tranquila. E é importante nós pensarmos nisso. Então, toda essa visão de remissão dos pecados, até porque nesse formato, a palavra adoração que nós conhecemos hoje, a gente limita ela em apenas um momento de música e louvor ao Senhor. Mas a adoração, nesse contexto, está falando de pedido de perdão. Porque os animais eram mortos para quê, gente? Eles eram entregues como adoração. Para quê? Para perdoar os pecados das pessoas. Então, a adoração era justamente isso. E também um ponto importante para a gente tomar para a nossa vida hoje em dia, que o momento da adoração também é o momento de entregarmos os nossos pecados a Deus, de confessarmos a Deus. Porque aquele que confessa e abandona é digno de misericórdia. Né? Então, é importante nós entendermos esses termos e aplicar na nossa vida. Então, voltando, né? Esse sacrifício foi sendo deturpado, enfraquecido, por causa da tendência pecaminosa do ser humano. E o que foi acontecendo? Jesus viu ali que ele foi colocado como um cordeiro. Então, vamos ler Romanos 5 e 15, que vai trazer exatamente esse lugar que eu estou levando vocês aqui na palavra. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. O que ele está falando aqui? Não há comparação entre o presente que ganhamos em relação aos pecados que cometemos. O que Paulo diz? Aonde abundou o pecado, superabundou a... Então, para todo tamanho de pecado, há um tamanho maior de graça sobre a nossa vida, e você e eu podemos receber esse perdão hoje aí, amém? Então está aqui, ó. Não se compara o que Deus fez por nós sobre o que nós somos.
De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Quem é esse homem? Cadê os teólogos? Quem foi esse homem que abriu a porta para o pecado no mundo? Adão. Por causa de um só homem, nós morremos na transgressão dele. Aí, o salário do pecado é a morte, então nós morremos por causa disso. Então está aqui, ó. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva, o presente, pela graça de um só Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. O que Paulo está falando aqui em Romanos? Que o pecado entrou na humanidade através de um homem, carne, porque o pecado ele vem na carne. Por isso que Jesus veio em forma humana, para de fato morrer como carne, para substituir aqueles que de fato pecaram. Estão entendendo, gente? O porquê que Jesus veio como homem, esse foi o principal motivo, que ele poderia vir de forma espiritual, falar da palavra, convencer o povo, fazer maravilhas, e amém. Só que ele fez todo o processo para cumprir 100% a lei. Por isso que ele cumpriu a lei. Ele morreu em carne, porque na verdade era para nós morrer em carne. Era para a gente. Ninguém morreu aqui por causa de pecado. E nem na palavra, porque eles levavam animais para morrer no lugar deles. Então Jesus fez esse sacrifício para que ele cumprisse toda a palavra. Entenderam, gente? Amém? Então, essa frase de Jesus, tenho sede, ela nos expressa, né, essa humanidade de Jesus, porque ele veio como homem para morrer no lugar dos homens e fazer o sacrifício perfeito. Então, a segunda palavra de Jesus na cruz foi: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34, abre lá. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, de Jesus, e tiraram sorte. Jesus se apresenta aqui, como eu estava falando do sacrifício, dos animais e tudo mais, da deturpação do ritual de remissão dos pecados, tudo isso enfraquecido pela corrupção do ser humano e tudo mais. Jesus agora se apresenta como um sacrifício. Ele é o sacrifício. Agora não é mais um sacrifício manipulado por mãos humanas sujas com pecado. Agora é um sacrifício apresentado com um cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma fragilidade. Tanto que João Batista, quando vê Jesus, qual é a frase que ele fala? Está aí, ó, chegou. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta como cordeiro. E por isso que ele fala assim: Deus, perdoa-lhes, porque ali ele tinha autoridade suficiente para derramar o perdão, porque os outros sacrifícios estavam ineficientes. O sacrifício feito pelos homens estava enfraquecido e de fato não era suficiente. Agora, o do Cordeiro perfeito, por isso que ele fez questão de falar: Deus, perdoa-lhes, eu estou aqui morrendo no lugar deles, perdoa-lhes. Então, está vendo a autoridade de Jesus? Agora temos o sacrifício perfeito. Agora, com quem? Com Jesus. Então, de fato, a inimizade entre nós e Deus foi finalizada. Você pode aplaudir Jesus por causa disso, gente? Se alegrar por isso? Terceira anotação minha aqui, quando ele fala assim: meu Deus, por que me desamparaste? É uma frase um tanto humana, com um ar de desespero. Abre lá, Mateus 27, 46. Por volta das 3h, Jesus bradou em alta voz: Eloi, aqui fala Eli, né, que eu tenho outra versão aqui. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase é muito assim, interessante, porque como o Filho de Deus sentiu uma sensação de abandono do próprio Pai. Como pode chegar nesse nível? Por quê, gente? Como eu falei, o salário do pecado é a... E o que é essa morte? O que é isso? Que sentimento é esse? Primeiro eu tenho que lembrar a vocês, e me lembrar também, porque eu sou tão igual quanto todos.
O pecado tem um salário, gente. O pecado, ele tem um impacto. Ele tem um preço. A gente tem que lembrar disso. Estou falando de perdão, estou falando de graça, mas eu estou falando também do pecado. E o pecado, ele tem, o boleto chega um dia. A gente pode pecar hoje, tem muita gente que peca, bota a mão assim, ué, não aconteceu nada, então está tudo bem, vou continuar vivendo, vou continuar fazendo, até a hora que alguma coisa acontecer, porque o pecado em si, diante de Deus, ele não tem forma, não tem cheiro, não tem peso, não tem cor. Existem pecados com efeitos sociais diferentes. Por exemplo, se você vir aqui hoje me dar um miguezinho aí, que às vezes a gente escuta uns migué, vai ficar entre nós dois esse pecado, tu vai embora, para Deus é um pecado, mas não vai ter nenhum efeito social, ninguém vai te... Mas se você roubar um carro, o que tu vai fazer? Alguém vai atrás de você, a polícia, tu vai ser preso, existe um efeito social. Tem pecados que você causa efeito dentro da sua família. Tem vários níveis de efeitos sociais nos nossos pecados. Mas para Deus, quando Jesus estava na cena da mulher adúltera, ele provou isso para a gente. Estava todo mundo pronto para atirar pedras na mulher adúltera. E Jesus fala assim, pessoal, só um minuto. Vamos combinar um negócio aqui? Essa mulher é culpada, sim ou não? Todo mundo, Então vamos combinar um negócio aqui. Vamos atirar pedra nela. Já estava se empolgando, né? Mas vamos atirar assim, quem não tiver pecado aqui nessa turma aqui, pode jogar, vai, bem na cabeça, para acertar de uma vez. Aí a palavra diz o quê? Dos jovens aos mais velhos, todos soltaram suas pedras e foram embora. Aí Jesus falou uma frase que faz todo sentido para esse episódio. Aí ele falou assim, eu não te condeno, porque na cena ele era o único que poderia condenar. Faz sentido? Porque ele não teve pecado. Ele de tudo foi tentado, mas não pecou. Então ele poderia, se ele fosse legalista, ou se ele fosse do time dos líderes religiosos, ele ia falar assim, tá vendo? Tá todo mundo em pecado, né? Mas deixa que eu jogo, porque eu não tenho pecado. Olha aqui. Ele poderia ter jogado. O que ele falou? Ele derramou graça e perdão sobre a mulher adúltera. Ele estava expressando o que nós somos. Gente, o diabo ele é um mentiroso, lógico, é o pai da mentira. Mas sobre os nossos pecados, ele não fala mentira. Ele sabe o que a gente faz. Você deve ter pecado hoje. Olhe para um pecador perto de você, olha aí, só olha, não julga. Deve ter um pecador perto de você aí. Deve ter. Porque nós pecamos, tu ri, né? Tu ri porque tu sabe, né? Porque nós somos pecadores, gente. Nós somos invejosos, nós julgamos, nós maldizemos, nós cobiçamos. Quantas coisas nós fazemos? Quantas coisas erradas nós fazemos? E Jesus poderia ter feito uma cena para comprovar tudo isso, mas ele falou assim, eu poderia, mas eu não te condeno, então vai e não peques mais. Tiago também explica alguma coisa sobre o pecado, que ele fala o quê? Quando você transgride em apenas um mandamento, logo você transgride em todos os mandamentos. Então, às vezes, você acha que o seu pecado é mais fofo, é mais tranquilo, é mais purpurinado, não tem tanto efeito social, né? Porque o bandido bom é o bandido morto para alguns, mas deixa um irmão seu estar na cadeia, deixa um parente seu estar preso, deixa uma pessoa próxima sua estar no momento lá na prisão, para você ver se o bandido bom é bandido morto mesmo. Porque a pimenta no olho dos outros sempre é refresco, né? Agora, quando é para nós, a gente tem um monte de defesa. E aí que tá. Porque às vezes a gente peca em coisinhas que só a gente sabe. Não, é aquele pecadinho de bolso, que na semana da ceia, eu guardo ele. Não vou pecar essa semana de ceia. Mistério de Jeová, estou aqui em santidade, porque eu vou tomar a ceia, serei digno de levantar o cálice, e em santidade ao Senhor tomarei a minha ceia, aleluia. Porque naquela semana eu peguei o meu pecado e guardei. Aí, para não ficar tão feio, na próxima semana eu também continuo guardando esse pecado, porque acabei de tomar ceia ontem, né? Eu não vou pecar essa semana, né? Aí passam uns 7 dias, pecadinho, pega no bolso, que saudade, 15 dias eu e você agora, vamos? É assim que acontece. E a gente vai romantizando os nossos pecados, achando que, gente, pecou em um mandamento, pecou em todos. Talvez você não seja um adúltero, mas você seja um glutão, um guloso.
que come, faz um prato que é uma montanha, chega até a perder a área do celular, assim, ó, perde até não tem nem sinal do celular. Ou então você olha alguém e você julga a pessoa. São pecados internos, está dentro da tua mente. O que Jesus falou? Quando você olha para alguém, já concebe o pecado na sua mente, você já é um adúltero. Outra palavra que diz aqui, ó, quando você odeia alguém, você é um assassino. Quantos serial killer não deve ter aqui nesse meio? Não é? Quantas pessoas que a gente odeia? Pessoas que a gente nem conhece. Quantos de nós somos assim, ó? Eu não gosto daquela pessoa, não gosto do jeito dela, acho ela mentira, sou beba. Não gosto, nunca falou, não sabe nem o nome dela direito. E a gente já odeia as pessoas sem conhecer. O que nós seremos se a gente odiar alguém? Assassinos. Se Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos, nós estamos odiando pessoas. Olhamos para as redes sociais e xingamos e falamos mal e compartilhamos coisas contra isso e aquilo, com ódio, com fala de ódio. Gente, o ódio não é para filho de Deus, o ódio é para quem não conhece Jesus. Eu e você somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Não podemos ter esse comportamento. Não podemos. Isso não é cultura do reino de Deus. Odiar, não. Tu pode até assim, ó, ter uma dificuldade para amar. Suportai-vos uns aos outros. Olha para alguém e fala assim, ó, não te amo, mas eu te suporto. Fala assim, eu não te amo, mas eu te suporto, tá? É difícil te amar, mas eu te suporto, filho de Deus. Vamos seguir a palavra, né, gente? Então, Jesus, quando falou aqui essa frase de desespero, gente, ele estava provando na pele o abandono de Deus, que é justo a morte, que é o salário do pecado. Ele estava sentindo a sensação da separação real entre a humanidade que ele carregava como homem, Jesus, o homem, e Deus, porque ele estava levando sobre si as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, ele levando sobre si. Então, essa frase de desespero de Jesus era no momento que ele sentiu, de fato, essa sensação de, meu Deus, por que me abandonou? Porque Deus não faz negócio com o pecado, Deus abomina o pecado. E Jesus estava ali estampado nele todo o pecado da humanidade, carregando sobre ele, de fato, e morrendo em humanidade. Então, essa frase de Jesus, ele estava falando sobre o salário do pecado, que é o abandono de Deus. Provavelmente você e eu nunca sentimos isso. Provavelmente eu e você talvez nunca vamos nem sentir. E nenhum ser humano deve ter sentido, porque Deus nunca nos abandonou. Mas Jesus, ele foi feito assim, completamente todo esse cenário. Então, como Jesus tomou sobre si os pecados, Deus não tinha mais parte com ele, por isso essa frase tão desesperada, né? Outra frase que Jesus fala, está consumado. Em grego, tetelestai. Vamos ler João 19, 29 e 30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Segura esse versículo. Eu fiquei curioso quando eu vi por que usaram um galho, uma vara de isopo. O que é o isopo? Eu fiquei, meu Deus, o que é? E quando eu descobri, isopo é uma planta que tem lá nessa região, que desde a época do tabernáculo, gente, desde quando começou os sacrifícios de animais, os sacerdotes usavam isopo, usavam um galinho de isopo para aspergir o sangue para a remissão dos pecados das pessoas que entregavam os animais. E assim, ó, seria muita coincidência se não fosse algo que Deus criou todo o ambiente para cumprir a lei, para usar um isopo exatamente na cena onde Jesus estava morrendo. Faz sentido? Tenta entrar assim na minha mente, assim. Tem que ter um pouco de imaginação. Mas imagina, o soldado não sabia nada disso. Era um soldado, ele não sabia teologia, não sabia as escrituras, não conhecia os rituais do templo,
Mas ele pegar exatamente um hisopo e usar a gente, era Deus criando a cena do sacrifício perfeito para mostrar para a humanidade: vocês estão de forma completa perdoados, e eu estou fazendo a cena com os mesmos elementos nos quais Ele mesmo criou para nos perdoar. Está entendendo, gente? Amém? Se você estudar, busca essa semana lá, como era feito, bota no Google assim, ó, como eram feitos os sacrifícios na época dos tabernáculos. Vocês vão ver que o sacerdote usava hisopo para aspergir. Ele pegava o sangue do animal e aspergia. Então, eles usaram esse mesmo elemento. Muito incrível isso aqui, né? Pode passar o próximo versículo? Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Por quê? Na aspersão, aspergiu, está consumado, está feito, está completo. Executei a minha missão. E com isso, curvou a cabeça e entregou. Gente, essa fala, tetelestai, ela era usada por várias coisas na época, né? No grego, né? Quando uma pessoa tinha uma dívida, vou dar um exemplo, o Império Romano dominava sobre o povo de Israel. E o Império Romano criava muitos impostos pesados, muitas injustiças em cima do povo judeu. E acabava que alguns judeus ficavam até devendo. Deviam impostos e faziam dívidas quase que impagáveis, só que uns ou outros conseguiam pagar. E quando eles pagavam, eles recebiam uma carta com um selo. E esse selo, ele tinha provavelmente escrito, ou era uma expressão da época, tetelestai, está pago, você não deve mais nada. Era uma expressão muito utilizada na época. E também quando um condenado estava preso e tinha um período para ficar preso ali, quando acabava esse período de reclusão que ele recebia, acabou. O que ele recebia do tribunal? Algum documento com esse carimbo, esse selo, escrito tetelestai, porque ele não era mais condenado, ele estava livre, ele tinha pago toda a dívida dele com a sociedade. Então, eu e você, hoje em dia, andamos com esse selo nas mãos, porque eu queria conhecer um santo de Deus que, depois de aceitar Jesus, nunca mais pecou. Tem alguém aqui? Não. Quase alguém levantou a mão, senhor. Tá, mas vamos melhorar então a pergunta. Alguém aqui, depois de se batizar, não, batizou, né, cara? Aí tem que ter uma vida mais séria, né? Alguém aqui batizou e nunca mais pecou? Olha o grilo lá atrás. Cri, cri, cri. Mas como assim, gente? Está vendo como é que é a nossa condição? Nós somos pecadores. Só que eu e você carregamos uma carta com um símbolo, com um selo escrito, está pago, está consumado. E não foi eu, não foi você, não foi ninguém que pagou, a não ser Jesus Cristo na cruz. E ele deixou isso claro, eu terminei a missão, está consumado, não tem nada mais, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Por isso que Romanos 8 diz isso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Tetelestai, está pago, está consumado, eles estão livres, não existe mais dívida. Olha o Barrabás lá, pronto para ser colocado em condenação de morte. E ele vai na hora do tribunal, na hora da condenação, e paga a dívida do culpado. Aí eu pergunto a você, né? Quem tentará a condenação aos escolhidos de Deus? Se é Ele quem os justifica. Eu e você somos justificados. Justificado significa aquele que tem até uma culpa, mas não pagou por ela e já está pago. É aquele que entra no jogo já vencedor, porque aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Porque não fomos nós que vencemos, mas foi a cruz, foi Jesus por nós. E se você crê, em nome de Jesus, você está dentro aí. E por último, Jesus fala uma frase aqui muito linda para o condenado do lado dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Abre lá Lucas 23, 43. Olha a autoridade de Jesus. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que na minha versão que eu botei, que eu achei que é uma versão, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Gente, essa aqui é uma frase que traz um pouco de confusão. Porque nós, bons crentes, bons religiosos,
nós temos toda uma sistemática, toda uma dificuldade para tratar o pecado das pessoas. Porque nós temos dificuldade até para receber uma pessoa na qual nós temos algumas restrições sobre o que sabemos. Quem sabe pode entrar aqui nessa igreja, gente, alguém que fez mal para um de nós. Alguém que já nos prejudicou. Ou quem sabe pode entrar aqui, você pode ser bem um recepcionista nessa noite, uma pessoa que prejudicou a sua vida. E como nós estaremos prontos para receber essas pessoas? Porque a gente quer visualmente aprovar o comportamento das pessoas. A gente quer, dentro dos nossos critérios humanos e religiosos, aprovar e validar. Mas isso são mecanismos da religiosidade. A religiosidade são mecanismos humanos que nos validam diante de Deus. Só que olha aqui, um cara estava pendurado na cruz. Ele não tinha mais volta, não dava mais tempo dele fazer um discipulado. Ele faz 3 meses de discipulado para fazer o batismo. Não tinha como fazer um curso de teologia. Não tinha como fazer o curso ID. Não dava tempo para nada. Não dava nem tempo dele vir correndo, dobrar o joelho para dar de forma cultural e tradicional, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, como muitas pessoas já me cobraram, né? Por que tu não faz apelo para as pessoas aceitar Jesus? A gente não vê as pessoas aceitando Jesus. Gente, eu acredito que uma pessoa sentada aí aceita Jesus muito mais verdadeiro do que alguém que talvez poderia necessitar dessa cena. É lógico que eu não nego o apelo, até porque o apelo quem criou foi a igreja, não é bíblico. O apelo, o nome já diz, é apelo. Eu estou apelando, eu estou assim, ó, mais uma pessoa, estou apelando, né? Tem mais alguém. E fico apertando. Não, gente, é por livre e espontânea vontade, não é por força nem por violência, é o Espírito que conduz as tuas escolhas. Então vai ter gente que vai aceitar Jesus e vai mudar a sua vida sem levantar uma mão, sem aparecer para ninguém. Ela vai entrar aqui e vai sair, meu Deus, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar meu casamento, eu preciso mudar minhas atitudes. A gente faz porque muitos de nós precisamos realmente de uma oração, de uma entrega maior, e nós temos todo esse momento de oração. Os nossos pastores vêm aqui, vão orar para quem precisar, e é muito interessante você ter esse movimento de coragem de sair do seu lugar e vir aqui para receber uma oração, bênção. Só que nós, como bons religiosos, criamos mecanismos para validar ou não validar o comportamento das pessoas diante de Deus. Criamos obstáculos, criamos barreiras, e é que a gente libera ou não libera as pessoas, isso é loucura. Até porque Jesus, para os judeus, era um escândalo. O que Jesus fez na cruz foi escandaloso. O escândalo já começa com como Jesus estava na cruz. Nós conhecemos Jesus na cruz com um paninho, assim, com um pudor, logicamente. Mas a forma de crucificar alguém naquela época era nu. Um judeu nu era um escândalo para a sociedade. Pendurado numa cruz como um bandido condenado, era um escândalo. Escândalo maior ainda é levar o outro condenado para o céu. Imagina que loucura. Era um escândalo extraordinário. Escândalo era pegar uma mulher que foi pega em adultério e falar para ela, vai, não peca mais, está tudo certo. Você está arrependido, vive a sua vida. Escândalo para os judeus religiosos, presos aos rituais, a religiosidade, um homem que se intitulava filho de Deus, sentar com publicanos, com pecadores, prostitutas, colocar à mesa pessoas que, ao olhar religioso, eram reprovadas. Isso era um escândalo para os judeus. E loucura para os gentios, por quê? Quando o gentio olhava Jesus, como que um homem vai se entregar e morrer de uma forma tão brutal para um bando de gente que não vai obedecer, nunca obedeceu, sempre pecou, sempre caiu? Como é isso? É loucura. No cálculo humano, o amor de Jesus por nós é loucura. Como alguém vê na sua vida hoje que você está vivendo uma vida mudada, o seu comportamento está sendo modificado, as suas palavras estão mudando, o seu jeito de tratar a sua família está mudando, e quem olha para você e te conhece antes, cara, esse cara está ficando louco. E é bom que chame você de louco, está testando a sua vida com Jesus. Então, espere algumas pessoas começarem a chamar, tu está ficando doido, cara? Obrigado, está me validando diante do meu comportamento com Jesus. Porque o nosso comportamento
de forma encaixada com o modelo de Jesus, vai ser loucura para aqueles que vê. Então vamos ver o que a palavra diz? 1 Coríntios 1, do 20 ao 23. Ô Fran, me ajuda lá, Fran. Já sobe primeiro, já vamos criar um ambiente aqui, que o pessoal está tudo me olhando de cara feia. Aí tu vai me ajudar. 1 Coríntios 1, 20 ao 23. Aonde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Aonde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, porque é inalcançável. Nós podemos ter conhecimento, gente, podemos ler todos os livros que o mundo conhece, fazer todas as faculdades que existem no mundo, nós vamos adquirir conhecimento, mas sabedoria só adquire quem anda com Deus, porque Deus é a sabedoria. Então, vamos lá. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Por quê? Qual é a referência dos judeus? Coluna de fogo, coluna de nuvem, comida caindo do céu, mar se abrindo. Eram sinais, eram coisas físicas. Então o judeu era muito apegado a esse lugar, a esse lado, aonde Jesus ele não veio como um David Copperfield para fazer grandes. Ele curava um cego e falava assim, ó, não fala para ninguém que eu te curei. Nem falava. O cara chegava assim, quem te curou? Oh, nem sei, eu não vi, eu não estava vendo ainda, eu era cego na hora. Aí quando eu abri o olho, ele não estava mais perto de mim. Olha só, Jesus não veio para impressionar, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para fazer coisinha para encher os nossos olhos. Jesus veio para salvar a gente da condenação eterna, gente. É muito melhor e muito maior do que a gente pensa. Então os judeus pedem sinais. E os gregos procuram sabedoria. Eles procuram respostas. Vai ter coisa que Deus não, que a nossa sabedoria, nosso conhecimento não vai responder. Já viu aquela música Ninguém Explica a Deus? É o amor incondicional, não tem explicação. É ele olhar para uma pessoa que estava pendurada numa cruz. Não tinha mais jeito. Mas ele deu jeito. Qual é a explicação? Qual é a explicação? Jesus, me explica por que tu vai levar esse cara aí. O meu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode aplaudir esse amor maravilhoso e incondicional de Jesus e agradecer por esse amor? Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós nunca vamos ser certos nessa terra. Para uns nós vamos ser doidos, para outros nós vamos ser... Para um nós vamos ser escandaloso, para outros nós vamos ser doidos. O que importa é que Jesus está me vendo e vai olhar para mim e vai falar assim, ó, que bom que essa loucura foi suficiente para levar um monte de gente para o reino de Deus. E aqui, gente, agora sim, está consumado. A entrada do céu foi inaugurada com um condenado. Meu Deus. E não só para ele, para mim e para você. A vida eterna está garantida, gente. E Jesus demonstrou que não era por obras, mas pela fé. Hoje você pode ter entrado aqui cheio de dúvidas sobre a sua vida com Deus, sobre o que Deus pensa sobre você, porque nós sabemos o que nós fazemos e fizemos no passado. E nós mesmos, em alguns momentos, somos os maiores condenadores de nós mesmos, né? E essa explicação de hoje é para dizer o quão amado você e eu somos por Deus. E essa cena do ladrão na cruz demonstra onde nós estávamos. Aonde eu e você estávamos antes de Jesus? Presos, condenados, numa cruz. Por alguma mentira? Não, verdade, nós pecamos de verdade, não tem o que dizer. Ninguém inventou.
Você sabe o que tu faz. Você sabe o que tu fez. Eu não estou aqui nem para te apontar, porque eu também tenho um monte. Nós sabemos que somos pecadores. E nós estávamos aonde? Como ladrão? Pendurado. Tinha chance para ele, sim ou não? Ele ia sobreviver, sim ou não? O que ele estava indo? Para onde ele estava indo? Para a morte. Sem volta. Perdido. Era eu e você. Segundo, mesmo condenado, Ele nos amou, mesmo sendo pecadores. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O olhar de Jesus, o olhar de amor de Jesus, já estava mirando naquele condenado. Mesmo condenado, ele creu. Está vendo? Tem gente que acredita muito mais nos pecados que comete do que no perdão de Jesus. Tem gente que está sofrendo, olhando para o passado, se culpando de quem é no presente, de quem se tornou, e olhando para si mesmo, falando que não tem mais chance, não tem mais volta, não adianta, eu não vou ser mais ninguém diante de Deus. Ele está valorizando tanto o pecado, esquecendo que ele olhando para Jesus e crendo nele, a vida pode ser transformada, porque tudo se fez novo naqueles que creem em Jesus. Eis que as coisas velhas ficaram para o passado, ficaram para trás. E hoje tudo se faz novo na minha vida e na sua vida. Tu acredita nisso? Mesmo condenado, não mudou a situação. Não mudou a sua situação e a minha. Não é porque eu e você estamos aqui purpurinados, cheiroso, tomamos um cafezinho em casa, viemos para a igreja todo cheirosinho, com carinha de crente. Olha para a pessoa do seu lado, vê se ela não tem uma carinha de crente, olha aí. Aqui dentro, né? E quando ninguém vê? E quando ninguém está vendo, como é que essa carinha deve se transformar, né? Que aqui a gente, pelo menos, faz uma carinha de crente, né? Para não enganar ninguém, né? Mas como é que eu sou? Nos meus mais profundos pensamentos. Na minha mais profunda intimidade. Quem é o verdadeiro João? É aí que está. Somos condenados, continuamos pecadores. Não tem para onde correr. Olha, fala para alguém, me ajuda aí. Não tem para onde correr não, cara. O boleto está vindo. Fala assim, o boleto está vindo. Mas fala assim para ele, o boleto está vindo, mas vai estar escrito assim, ó, está pago esse boleto. Alguém pagou por mim na cruz, aleluia. Meu Deus, é isso. Se crê, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe para onde tu achava que tu estava indo? Tudo mentira. Eu e você estamos indo em direção a Jesus. Atos 16, 31. E não é pelas nossas obras, tá, gente? Não é porque a gente está fazendo força para ter uma carinha de crente, não. É porque eu e você, Jesus fala assim para nós, você não vale nada, mas eu gosto de você. E não é só em nós. Aqui, ó, Atos, Jesus já tinha ido ao céu, os apóstolos já estavam fazendo a obra de evangelização, e olha o que eles falaram aqui, ó. Creia no Senhor Jesus Cristo, e serão salvos você e os da sua casa. O que você está recebendo hoje não vai ficar só em você. As pessoas que estão em volta de você vão receber o que você está recebendo hoje. A sua família vai receber a salvação que você está recebendo hoje. Os seus amigos receberão o que você está recebendo hoje. Porque não fica só em nós. O que Jesus fez nos discípulos não ficou só neles. Eles levaram para a Judeia, levaram para Samaria, levaram para os confins da terra. E hoje nós somos alcançados, como muitos serão, porque a graça de Deus chegou em você e em mim. E agora vai brilhar no mundo, porque eu e você somos sal da terra e luz do mundo.